Agora no conflito Israel-Irã, e olha como a gente puxa de um ponto pro outro, e eu acho que é bem legal. Você deve ter reparado que boa parte dos argumentos de direita, e o nosso grande Orlando Lima vem criticando isso, não, mas poxa, Israel é uma das grandes democracias do Oriente Médio, tá? E como democracia do Oriente Médio, Israel também tem uma parada gay, porque lá no Irã, veja se você seria um gay no Irã. Esse discurso me incomoda pra um caralho. E me incomoda muito um certo discurso defendendo Israel, baseado na ideia de que quanto mais premissas de um Estado liberal moderno você tem dentro de si, melhor você é. E eu não acho que seja assim. Eu não consigo achar que todas as decisões, vamos dizer, contemporâneas tomadas pelo Ocidente vêm sendo boas. A parada gay, a celebração da parada gay como uma conquista civilizacional, eu não acho que seja. Ela pode ser colocada no mesmo pacote que a modernidade, a contemporaneidade nos trouxe, da abertura das fronteiras para que o seu país seja uma aldeia global. Sim, moro numa Inglaterra que tem paquistaneses, tem sudaneses, tem chineses, brasileiros, tem todo mundo, olha só que bonito isso agora. Não, isso é uma morte da identidade, é uma morte própria do Estado-nação, que já cada vez menos faz sentido nesse contexto, e não considero, assim como não considero fronteiras abertas um sintoma de uma civilização superior, eu também não vou considerar, eles têm uma parada gay, eles são superiores. Não, isso não quer dizer nada. Eu não vou dizer que o Irã é melhor do que Israel por ter ou não ter uma parada gay. E esse tipo de argumento da parada gay, vira e mexe, é utilizado por direitistas, que são conservadores aqui. Eu vi até o Ricardo comentando isso, que é o argumento do gay de Teherã. O direitista aqui tá cagando pro gay aqui no Brasil, mas tá muito preocupado com os direitos humanos do gay de Teherã. E o ponto assim, logicamente que eu não concordo com o tratamento dos humanos com ninguém por conta da opção sexual dessa pessoa, Agora, dito isso, essa celebração de Israel como polo desse liberalismo que a gente vê como, em muitos termos, problemático nas outras nações, chega a ser meio bobo, o que mostra que o direitista é meio bobo. E aí mais, mostra, e eu vi isso outro dia, eu critiquei no debate o Arthur Comici Smith, queria colocar isso aqui porque vocês ficaram bravos, quando eu falei, olha só, porque você tá falando, que, porra, vocês estão oprimindo negros na favela, e eu vira e mexe, eu vejo esse discurso, que, assim como o discurso da parada gay, é o discurso em que você assume pra si os valores do seu adversário como superiores. E aí você, na ânsia de expor a hipocrisia do outro, você tá, na verdade, validando o sistema de valores dele. Falando, olha, esse sistema de valores que aparentemente é válido, não está sendo aplicado por você. Peguei você numa contradição. Mas quem é que tá sendo pego? É você que tá pegando ele na contradição dele, ou ele que tá mantendo você refém do sistema de valores dele, No sentido de que, poxa, se os caras numa favela estão oprimindo pardo, preto, branco, pra mim, foda-se, isso tá errado de qualquer maneira. Assim como, nossa, eles são muito superiores porque eles têm uma parada gay. Como eu vejo algumas pessoas fazer, eu vou dar um exemplo, o bosta lá do Bétega tava lá na rua, porque lá no Irã, não tem problema de ver. Cara, essa é a nossa régua? A gente vai ficar comprando o discurso dos caras como a nossa régua. Então, tomem cuidado. Outra coisa, o mundo islâmico é bem gay. O mundo islâmico é bem gay. Você tem expressões até um tanto quanto abomináveis no trato com meninos, normalizados nessas culturas, essa válvula de escape se expressa de uma maneira bem bizarra lá, Antes que alguém venha também com o lance, a resposta do Islam-based, Tem porra nenhuma, uma cultura... Inclusive a própria relação deles com esse universo transexual é muito diferente dos tabus cristãos, muito diferente, Não digo que tabus cristãos, tabus do universo, vamos dizer, aqui nosso no ocidente, vamos botar. Então, eu acho que toda vez que a gente compra o discurso do adversário pra criticar o adversário, a gente tá concedendo também uma vitória a ele, E aí, quando eu vejo, novamente, a defesa que fazem de Israel no sentido de, eles são a única democracia lá, e daí? Se fosse uma monarquia, a luta deles seria menor? O direito deles de defesa seria menor se Israel fosse uma monarquia? Não. Vamos supor, muita gente está defendendo agora, e com razão, a substituição desse regime opressivo que tem no Irã, que é o regime ignorante de uma revolução islâmica que controla um país que é pra ser, a grande nação do mundo islâmico, talvez junto com a Turquia, por um outro regime. Esse regime anterior é um regime monárquico, que eu nem acho que era um grande regime, Mas hoje, tá fazendo uma autopromoção, o filho do Shah, Reza Pahlavi, tá ali, falando, quero retornar, veja, quero retornar. Entendeu? E agora, eventualmente, se retorne a uma monarquia, eu acho superior. Você tem outros regimes que são monárquicos, que funcionam. A gente não tem que ficar preso dentro dessa lógica, que nos foi
vamos dizer, nem digo imposta, né, mas dentro de um consenso que a gente teve da pós-guerra de 45, de achar que, Israel é uma democracia, precisa ser defendido, Israel tem parada guia, precisa ser defendido. Não, Israel precisa ser defendido como nação soberana, não importa o regime dela, e não importa o seu sistema ideológico, ou quanto, vamos dizer, de pós-modernidade eles apreendem no seu tecido social, tá? Não acho, isso não muda em absolutamente nada, e acho que nós, da direita, temos que parar de ficar usando esses argumentos. E temos que parar mesmo de usar esses argumentos. Eu acho que são argumentos não apenas ruins, mas que argumentos que nos deixam novamente numa posição que eu chamo a posição do bom e velho liberal conservador brasileiro. O liberal conservador brasileiro. Isso terminou em bolsonarismo, tá? Que é um argumento burro. Isso terminou com a marcha pra Jesus que teve, com, assim, milhares de cristãos enrolados em bandeira de Israel. Qual é, velho? Quer defender o direito à autodefesa de Israel? Defenda. Agora para de ficar fazendo essa putaria. O Estado de Israel não é o Israel bíblico. O Estado de Israel é um Estado falho, humano, tocado por pessoas. Essas pessoas não dispõem de um direito divino a porra nenhuma. Elas têm um direito humano de existir. Agora, se você, que pertence a um sistema religioso diferente que o deles, os trata como divino, eu acho que tem sérios problemas de autoestima. Eu jamais aceitaria que existe um povo escolhido e eu não faço parte dele. Eu já começaria assim. Nenhuma religião na antiguidade aceitou isso. E eu acho que isso é uma interpretação muito específica do cristianismo que uma galera faz e fica comprando. E eu acho que isso faz parte, inclusive, de certa natureza que nós temos aqui, que é a natureza de filho de chocadeira que a gente tem no Brasil. A gente não consegue olhar pro nosso próprio passado, buscar uma origem dignificante na gente, e aí a gente fica procurando um outro povo, isso. Aí fica procurando, não sei o que. Não, cara, Israel tem o direito à autodefesa dele e merece ter o direito à autodefesa. É a melhor das nações naquela região e é um povo especialíssimo. Se o pessoal soubesse admirar os israelenses por suas verdadeiras qualidades, do tipo ser talvez, junto com o Japão, talvez com a Coreia, a nação com homens e mulheres mais inteligentes do mundo. Pessoas que, vamos dizer, num espaço muito pequeno de território, são altamente produtivas e dispõem, tá, assim, são muito felizes em colocar a inteligência a favor do seu projeto de nação, sabem cultivar uma sociedade baseada em confiança ali naquelas comunidades deles, souberem em pouco tempo construir uma nação sensacional. Se souberem admirar isso e copiar isso, isso é sensacional. Agora fica assim, uma vassalagem que eu acho humilhante. O evangélico com a bandeira Israel. Você é cristão, meu velho. Eles não te consideram nada. Você não é parte de uma Israel mística. Você não é nada, cara. Você tá só fazendo um papel de bobo. Agora, a galera vai ficar toda brava. Vai, cala a boca. Não sei. É a real. Tô jogando aqui a real pra ver se vocês recuperam a dignidade perdida. Entendeu? Defenda Israel pelos motivos certos. Israel está certíssimo, não só na defesa deles, como tá tendo um papel pro Irã fudido. Ferrado. Por mais que seja em nome da autodefesa, se isso redundar na queda desse regime opressivo, esse regime islâmico opressivo, puta que pariu, o papel civilizacional que eles vão estar fazendo pros persas que moram lá é similar ao papel que o Ciro, primeiro, o grande rei da Pérsia, teve em libertar os judeus da catividade na Babilônia. É como se você estivesse devolvendo um favor, porque é a real. Então eu acho, pra colocar aqui as coisas nesses termos, que antes de eu falar da guerra dos caras, antes de eu falar do conflito dos caras, antes de falar eu tenho que falar sobre o nosso papel enquanto brasileiros nesse game. Porque eu vi, tá, duas posturas vergonhosas nessa história, advindos dos dois últimos governos brasileiros. Se você for lembrar, tá, o papel brasileiro agora, junto com o Lula, com essa submissão que ele tem a essa agenda terceiro-mundista e tal, nos faz passar vergonha na abordagem quase pró-terror que o PT tem. E no governo anterior, essa submissão que o Bolsonaro tem, né, nos abraçadores de bandeira de Israel, né, sem Israel pedir, ficar, vamos mudar a embaixada pra Jerusalém, tá ok? Vamos reconhecer. Mano, porque você tá se metendo num problema que não é teu, que nem sei se os israelenses em si consideram como estratégico ou vantajoso agora nesse processo histórico, tá? Mas é só uma demonstração pública de submissão, uma agenda simbólica que no coração dele o Bolsonaro nem acredita, que é uma fingição. Eu acho isso terrível. Então, onde nós temos que nos posicionar? Veja só, por mais que o Estado de Israel apresente inúmeros problemas durante o processo criador dele, né, esse Estado de Israel moderno, criado no pós-guerra, por mais que você possa ter críticas, existem críticas legítimas sobre o uso da violência durante o processo sionista de ocupação que teve ali. Nenhum processo de estabelecimento de um Estado, a gênese de nenhum Estado, ela vai ser bonitinha. Na verdade, se for pegar todas as histórias de gênesis de estados, elas vão saber o que? Violentas pra caralho. Ou uma guerra redentora, uma guerra libertadora. Histórias que envolvem fundação de estados sempre vão ser complicadas e são assim.
E essa é a natureza. Não seria diferente com o estabelecimento do Estado israelense ou Estado judeu, que chamem o que quiser, ali no Oriente Médio. Não seria diferente. Agora, se estabeleceu, tá dado, tem o direito a existir, tem o direito à autodefesa e deve fazer uso disso. E mais, é uma grande nação instalada num lugar muito problemático. É uma grande nação instalada num lugar muito problemático. É uma grande nação cheia de gente brilhante. E aí por isso que eu coloco, as razões pelo qual eu defendo o povo judeu são muito diferentes do que as razões que 99% da direita vão defender. Acho eles um povo ferrado. Eu sou um cara que me pego lendo livro quando eu vejo o autor, porra, é judeu. Quando não é um judeu que mora fora, é um israelense. Eu acho isso fudido. Então eu vou gostar de Israel muito por causa disso. Porque eles representam elite e excelência num lugar, cara, que se mantém por barbarismos, por agrupamentos que assumem o poder de maneira ilegítima e fazem uso da violência. Pra isso, tá aí a Síria pra gente ver recentemente. Se eu for mais pra leste, se eu for cair lá no Afeganistão, eu vou ver coisa muito ruim no meio, entendeu? Então, eu acho esse um motivo legítimo pra gente defender não só a existência de Israel, mas a existência de um povo que é um povo muito especial, que é o povo judeu.